Apoio cultural, clínica Algo Mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Programa Viva o Bonto, um programa lindo da Santa Maria que a gente faz para você. Na verdade, a gente faz esse programa com muito amor, com muito carinho, identificando na nossa comunidade negra todos os nossos expoentes. E hoje eu tenho uma estrela aqui comigo. Hoje temos uma estrela que faz com que eu, Deborah, pequena no meu tamanho, possa brilhar. Então é muito importante, a gente conseguiu trazer hoje a professora Léo, ela diz a professora Léo, a prof. Léo, que para nós, prof, e eu fui buscar o quanto a senhora representa para a comunidade negra, principalmente assim, ó, para a mulher negra acadêmica que vai, que estuda, que se dedica, que acha sempre que está devendo conhecimento. Então, assim, muito obrigada por ter aceito estar aqui conosco hoje. Muito obrigada, Deborah, muito obrigada. Então, agradeço o convite, né, a deferência. E sim, né, na verdade, objetivamente falando, né, para nós negros e negras, e aí principalmente para nós mulheres, né, negras, né, pretas e pardas, quase que nada chega, né, Deborah? Quase que nada chega. Nunca nós temos o suficiente, nunca nós somos suficientemente capazes. Então os desafios são muito grandes, sempre são muito grandes. E quando tu, enfim, parece que tem, mas falta isso, ou enfim. Então nós sempre, a régua sempre é muito, a medida da régua sempre é muito alta. O que nos coloca, então, desafios imensos, né? Então, claro que sempre a partir do que nós escolhemos. Daí, no meu caso, é essa ideia de pensar que a educação, pensar que a universidade cumpre um papel importante, né? Cumpre um papel de democratização, de socialização, né? De conhecimentos que não deveriam ter essa marcação etnocêntrica que tem, tá? Então que deveriam ser plurais, que deveriam ser diversos, que deveriam ser social e culturalmente referenciados. Então este é o desafio, tá? Então a universidade precisa então reconfigurar a sua função social. Penso isso, né? Não, mas pensa, e de fato, né, prof, se a gente olhar assim, ó, quando que a senhora, como é que foi, a prof tem 13 graduações, como é que foi qual é a primeira graduação, aquilo que a senhora disse, direito. Não, vou trabalhar, direito, prof. Então, não foi a primeira graduação que eu ingressei, mas é a primeira graduação que eu concluí. Eu sou de uma família, na verdade eu sempre tive afinidade pelas ciências humanas, muito história, na minha época muita história, geografia, e eu gostava de filosofia. Sociologia não era muito próximo, né? Mas história e geografia eram coisas importantes, enfim. E aí na hora de fazer o vestibular, era bastante complicado. Eu venho de uma família, o meu pai, né, era da área da engenharia civil, né, da construção civil especificamente, né, trabalhava nessa área, e aí eu achava que tinha que ser engenheira. Tá? Eu sou a filha mais velha, enfim, e aí eu comecei a fazer engenharia, né? Comecei a fazer engenharia civil, e foi muito dolorido, assim, né? Porque eu não tenho perfil para as exatas, né? Então, assim, o cálculo me derrubou, né? Devo te dizer. E aí, assim, então logo eu pensei, não é isso. E aí eu fiquei pensando, mas como é que eu vou fazer história, né? Meu pai vai achar que é o fim da picada, fazer história, fazer sociologia, fazer filosofia. E aí eu pensei, aí o meu critério foi esse, né? Eu preciso de um curso que leia muito, porque é o que eu gosto de fazer. E aí, direito. Tá? Então, eu fui fazer direito. Então, foi o meu primeiro curso, assim, né? E foi muito importante, no meu caso, né? Ele ter sido o primeiro.
porque penso que se eu não tivesse feito naquele momento, eu não faria depois, em outro momento, né? Então ele foi o primeiro e tem um papel importante e acaba me constituindo muito, né? Mas aí também, imediatamente, assim, eu acabava direito e pensei, agora eu vou fazer história. Então eu tinha isso, né? Agora eu já vou fazer outra coisa. E aí sim, e aí eu fui, né? Daí eu fiz história, daí eu fiz ciências sociais, né? Aí eu fiz geografia, então eu fui fazendo a partir disso, né? Um esforço primeiro de dar conta das humanas, enfim, e aí fui incorporando outras questões que também, a partir daí do meu trabalho, a partir do que eu fazia, eram questões importantes, né? E a senhora é vinculada hoje na universidade em que departamento profissional? De educação. Na verdade, eu sou do Centro de Educação, né? E eu trabalho com metodologias de ensino, principalmente ensino de ciências sociais, né? Eu sou a única docente do ensino de ciências sociais e ensino de história. Então, é efetivamente a minha atuação na graduação. E aí, na pós-graduação, em geografia também, né? Então, além de história e sociologia, ciências sociais, a geografia também, né? Nossa, prof. E a senhora sempre foi uma professora militante? Sempre foi. Na verdade, assim, a minha formação pessoal, Débora, toda a minha escolarização foi em instituições confessionais, né? Eu estudei em escolas confessionais. E eu tive o privilégio de estudar em escolas confessionais e atuar, enfim, naquilo que era muito forte, né? Na década de 80, enfim, que era o movimento estudantil, as pastorais sociais da igreja. Tá? Então eu sou fruto dessa tradição igrejeira. De grupo de jovens, enfim, daquele momento onde a igreja passava, enfim, estava muito embebida, enfim, nos debates da teologia da libertação, nos debates do enfrentamento à injustiça, tá? Então todo esse debate da teologia da libertação. E aí eu entro em universidades confessionais, eu entro na PUC, né, e entro na Unicinos. Então, as duas nas pastorais da juventude. Como eu vinha disso, né, na educação básica, eu acabo, então, fazendo parte, então, da Juventude Universitária Católica, que, então, tinha esse processo de politização, né, de tensionamento da realidade social, de desvelamento das contradições. Então, eu me constituí dessa forma. E aí eu tive o privilégio, né, Débora, de fazer direito, e isso também foi um privilégio, num momento de grandes transformações, num momento em que o próprio direito ele era tensionado, enfim, por mudanças, né, pelos direitos difusos, né? Então eu cursei direito, enfim, no período da Assembleia Constituinte, né? Então era um momento de debates que foi os debates que me aproximaram a partir dessa tradição igrejeira mesmo, com a pastoral da terra, pensando a questão agrária, tá? Então pensando a função social da propriedade, esses debates de direito agrário, a questão indígena, as terras quilombolas, estes eram os debates dos grupos que eu participava na universidade, então fazendo a discussão desse direito, né, de pensar outras possibilidades, um direito alternativo. Né, que era, na época era essa tradição, né, pensando isso e tentando, né, dar conta disso, e isso me leva aos movimentos sociais, né, então me leva, e aí principalmente aos movimentos sociais do campo. A minha primeira contato, porque eu acabei me aproximando então do direito agrário e depois da história agrária, né, sempre a partir dessa questão, foram os movimentos sociais do campo, né, então assim, uma inserção. E aí a partir disso, então, trabalhei como advogada, enfim, né, de movimentos sociais, especificamente na rede, né, na REDAP, rede de advogados populares, e depois, por uma eventualidade, eu acabei começando a dar aula. Eu fazia história, mas eles precisaram de um professor e eu trabalhava com formação, né? Basicamente a formação política, enfim. E aí eles acabaram precisando de um professor e eu acabo dando aula. E eu pensei, vou fazer isso. Então é essa. Nossa. E aí toda a minha trajetória tem essa marcação. E aí eu vou me aproximando disso. Então eu tenho uma identidade, Débora, muito mais uma identidade operária na sua origem, tá? É isso que me constitui, e aí a partir desse movimento eu me percebo negra, tá? Então, e eu me percebo negra a partir de um debate das terras quilombolas, porque
porque é aquilo que a gente chama da assunção da identidade quilombola. Porque eu trabalhava com uma categoria sociológica, Débora, de camponeses negros. Tá? Era assim que eles se identificavam, como camponeses negros, lavradores negros, né? Enfim. Bom, e daí assumir a identidade quilombola. Então houve sociologicamente esse processo e pessoalmente isso ocorreu também em mim, né? Eu me penso e me percebo como negra. Bom, e aí isso é incorporado nas minhas reflexões, nos meus debates, enfim. Meu Deus, pra ver quanta gente medo, viu? Eu tô bem abobada aqui. Eu sabia, eu tinha certeza disso, prof. Mas assim, ó, é claro, a gente tem muito assunto para falar, mas se a senhora olhar da riqueza, da efervescência dessa posição igrejeira e olhar hoje, 2023, a gente perdeu muita coisa. Muita coisa. Ou porque na verdade, ó, eu ainda peguei, que a minha formação, eu terminei o curso de Direito em 97. E aí eu lembro que dentro ali 95, 96 ali era muito do direito alternativo. Então eu fui em congressos de direito alternativo e era batido, era assim, era maravilhoso. Disputadíssimo, as teses, mas olha assim, aquilo enriquecia. Depois parece que não se falou mais do direito alternativo e acabou caindo e a gente talvez no tempo e espaço meu de tomar a frente daquilo não o fiz. Então eu não fiz, 300 não fizeram, acabou não indo à frente. Mas eu observo que no movimento de igreja hoje eu não sinto mais esse grupo de jovens, eu não sinto mais essa necessidade de uma justiça social. Não percebo. Na verdade, assim, isso é bem difícil e sempre me é muito difícil pensar essas questões, né? Mas, e aí eu penso como cientista social, né? Nós vivemos tempos, então, assim, eu costumo dizer, né, ventos conservadores sopram com bastante força, tá? E mais do que isso, né, nós somos empurrados, enfim, né, nós somos demandados, enfim, por perspectivas, por pressupostos, enfim, cada vez mais individualistas, né? É a sociedade do eu, tá? É esse hedonismo, tá? Então é essa busca de um bem-estar individual, tá? Então assim, ou é o bem-estar individual ou é a dor absoluta individual, né? Sem ser cotejada com a dor alheia, enfim, né? Então sempre nessa escala muito micro, nessa escala individual. E eu penso que esses posicionamentos, eles colidem, né? Então eles conflitam então com uma perspectiva mais coletiva, né? Mais do Ubuntu, né? Da filosofia Ubuntu. Então isso então nós vivemos um momento de disputa, né? Então o nosso desafio eu penso assim, reconstruir ou redimensionar esse tecido social, né? Eu costumo dizer que esse tecido social está esgaçado, né? Então a gente que é o paradoxo da sociedade de indivíduos, tá? Então assim, o tensionamento entre o individual e o coletivo entre o individual e o coletivo é o grande desafio. E penso que nós vivemos um momento histórico, mundialmente falando, enfim, dessa hegemonia, por assim dizer, dessa perspectiva individual. E é urgente que a gente recupere, enfim, a dimensão coletiva. Tá? A gente vai fazer um intervalinho e a gente já volta. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Estúdio Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Encrespando Estética Capilar. A beleza é o bem-estar dos seus cachos. Avaliação, detox, revelador de cachos, nutricortes, transformação de cachos. Você vai ficar linda. Clínica Algo Mais, multiprofissional. Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. Profissionais excelentes e comprometidos para cuidar da sua saúde.
Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que é que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça florescer floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento. Programa Viva Bruntu, hoje se maravilhando com a Prof. Léo. Prof, muito obrigada mesmo. Imagina, Prof, Débora. quando a gente pensa assim, ó, o NEAB, que é que a senhora está hoje à frente do NEAB e fez uma programação maravilhosa. Como é que foi organizar essa programação do NEAB? Na verdade, o NEAB, né, e na verdade nós destacamos, né, nós sinalizamos a pronúncia NEABI, Isso, né, eu tô falando errado. por conta, não, na verdade, até bem pouco tempo nós éramos NEAB mesmo, com B mudo. Tá? Nós éramos com B mudo porque é um núcleo de estudos afro-brasileiros. Tá? Mais recentemente, ele incorpora os povos originários. E aí nós destacamos o NEABI. Tá? Então, ainda existem NEABs, tá? E enfim, o nosso tem essa configuração de incorporar efetivamente, né? Então, os povos originários, né? Então, os indígenas. Então, o NEABI da UFSM, né? Então, já existe, né? Desde o início dos anos 2000, e ele passa por um momento de uma maior, né? Enfim, não desorganização, mas no sentido de uma parada, enfim, das suas atividades, né? Por conta disso que a gente fala. Esses espaços acabam sendo pessoalizados. Exato. Tá? E daí, assim, a pessoa se aposenta, sai, se afasta, né? A pessoa que, entre aspas, protagonizava, e isso fica fragilizado. Claro. Tá? Então tu tem esses momentos que decorrem exatamente de uma aposentadoria, enfim, de uma colega que pensou isso. Bom, e aí ele fica, então, durante um tempo, né, inativo, ou com pouca atividade, enfim, tá, pelos colegas, e depois, mais recentemente, se retorna, e aí, principalmente a partir da atuação de um colega, de um jovem colega, enfim, querido, enfim, que é o professor Anderson da Geografia. Então ele chama, ele protagoniza, então ele traz isso muito forte, enfim, né, porque ele é da casa, ele é egresso também, foi estudante dali, enfim, agora retoma como docente, e aí ele chama, ele faz uma chamada, enfim, então, e aí a pandemia, né, todo esse contexto também desfavorável a essas articulações que coincidiu, e aí com o retorno isso se potencializa. E aí desde então nós temos então e aí, no primeiro momento o professor Anderson, enfim, né, estava organizado, enfim, né, respondendo pelo NEABI, e depois, né, mais recentemente, no início desse ano, se delibera por uma coordenação coletiva, porque também o NEABI, ele tem uma característica que eu acho que é uma coisa importante, de ter um número muito expressivo de estudantes. Tá? Então, são poucos docentes e poucos servidores, né, que se ocupam disso exatamente para fomentar esse protagonismo estudantil, né, dos nossos acadêmicos e das acadêmicas. Então, hoje ele tem uma organização, ele tem uma coordenação coletiva, tá? E eu não sou diretamente ligada à coordenação coletiva, mas atuo muito nesse sentido, né? Basicamente, predominantemente a Ângela, e assistente social, né? Colega servidora assistente social, e o Anderson, enfim, mas participamos ativamente porque somos muito poucos e poucas docentes negros, não só na UFSM, como em todas as universidades. Tá? Então, isso é desse perfil. Então, somos poucos e poucos ainda que se mobilizam. Exato. Então, nós temos essa questão, né? Então, e aí agora organizamos, né? Então, com protagonismo estudantil e com todos os nossos desafios, organizamos, né, o Julho das Pretas, com um conjunto de atividades, então, atividades, né, desenvolvidas
basicamente pelo NEABI, e aí outras em parceria, né, com alguns outros grupos, enfim, né, o GID é um grupo da colega Mariana das Ciências Sociais que, né, participou, Movimento Negro, né, então a própria discussão, né, enfim, que a gente encaminha alguns momentos de atividades conjuntas, dividimos bastante isso, o MNU participou, então as nossas atividades foram diluídas em atividades específicas e partilhadas com outros coletivos, e elas ainda seguem, né? Elas seguem durante o mês de julho, inclusive uma delas é contigo. Comigo, né? Exatamente. Vou lá dia 22, isso. lá dia 22, lá na Mãe Silvia, isso, fazer uma atividade que eu fico muito feliz, assim, fiquei muito faceira mesmo com o convite, fiquei bem orgulhosa, assim, de ter lembrado do meu nome. E aí a gente tem, prof, a sua presença no nosso Oberim, que é tão importante para nós. Então, assim, por mais que a gente não tenha organizado as atividades, todas elas, em algum momento, elas se cruzaram, né? Dos vários movimentos dentro da cidade, em referência ao Dia da Mulher Negra. E aí a gente pode pensar, né, prof, como é importante a gente ter esse dia até para um deslocamento e se perceber que a gente precisa trabalhar essa questão do nosso enfrentamento ao racismo, das desigualdades, né, dessa profunda exclusão social da comunidade negra em todos os momentos, todos os dias da nossa sociedade. Não é lá só em novembro. Em novembro a gente pode ter, eu sempre digo, talvez em novembro as pessoas estejam mais afetas a ouvir, mas a gente tem que falar o tempo todo. Isso. Na verdade, eu fiquei muito grata pelo convite, enfim, de participar dessa atividade. Estou muito satisfeita com a forma das atividades, o alcance, né, temporal das atividades, enfim, né, dando conta então de um período interessante, com uma diversidade de propostas, de debates, enfim, de interlocuções, né? Então, um espaço importante, né? O Dia Internacional da Mulher Negra, né? Latino-americana e caribenha, né? Também como uma questão importante, pensando o papel secundarizado, o papel historicamente subalternizado, né? Que foi designado às mulheres negras latino-americanas e caribenhas, assim como pensando as mulheres dos povos originários, enfim, que também tem, né, suas referências, mas como uma data importante, né? E essa data, então, esse reconhecimento internacional, ele é incorporado, né, na nossa gramática política, enfim, a partir do Dia Nacional, né, ou partilhando no mesmo dia o Dia Nacional da Mulher Negra Brasileira, né, em homenagem a Teresa de Benguela, e agora especificamente Mulher Negra Santamariense, né? Então, como tu tem nessas escalas, pensando essas diferentes escalas, enfim, momentos, enfim, de uma reflexão mais adensada, enfim, e de trazer isso, né, para o grande público, da importância disso, da importância de olhar isso, da importância ao enfrentamento efetivamente dessas questões, que são, né, que a condição de mulheres negras nos levam, então, a uma interseccionalização de desigualdades, né? Porque é gênero, classe, orientação sexual. Então, nós temos um conjunto de atravessamentos específicos, né? Que agudizam a desigualdade. A desigualdade. Tá? E aí a gente vê, né, prof, os piores índices de desenvolvimento humano são das mulheres negras. E aí a gente não tem como não se colocar diante disso e dizer, bom, se eu quero que essa sociedade brasileira em algum momento melhore, eu preciso começar por este grupo. Eu preciso começar pela mulher negra. O empoderamento da mulher negra, a constituição dela enquanto sujeito de direito, das necessidades básicas sendo atendidas, se a gente olhar a quantidade de mulheres negras que são mães solos, que coordenam economicamente a sua família, e tem que trabalhar em trabalhos que não são os nossos intelectualizados, trabalhos de subalternabilidade, trabalho pesado,
Ainda nos nossos dias. Este é um tema muito importante, Débora. Enfim, eu venho tratando disso e venho tratando isso muito nessa perspectiva, que é o que nós chamamos tecnicamente da economia do cuidado, né? Ou seja, dessa economia, desse conjunto de ações, enfim, protagonizado por mulheres. Tenho conversado muito isso, né, sobre essa questão, enfim, protagonizado por mulheres que se ocupam, então, de cuidado de terceiros, né, e cuidado dos seus. Exato. E que a pandemia agravou significativamente. Porque a intensificação com o cuidado com filhos, com pais adoentados ou vulneráveis, ou com alguma restrição de capacidade, né, dado pelo envelhecimento ou pelo adoecimento, demanda de mulheres negras que são pobres, de periferia, como tu disse, mães solos. Então nós temos uma combinação que é bastante grave e que contribui de forma substantiva para esses indicadores sociais de pobreza. Então, assim, a pobreza, ela tem gênero, ela tem cor, né? Ela é possível. Então, pensar alternativas, enfim, né, que potencializem, então, né, esse empoderamento, né, essa reconfiguração das mulheres negras impacta a sociedade como um todo. Impacta a sociedade como um todo. Então, assim, não é possível pensar num Brasil desenvolvido sem passar por a questão racial, sem passar por a questão da mulher negra. Então, a gente olha assim, eu, né, muito preocupada, prof. Às vezes uma menina sai da universidade, sai com diploma, não consegue ascender no mercado de trabalho, fica ali remando. Então, quer dizer, essa sociedade, ela não está preparada para nos receber e talvez nunca queira estar e nem vai estar algum dia. Mas nós precisamos sobreviver, essas mulheres precisam viver, precisam ter as suas famílias, precisam ter uma dignidade. Às vezes a gente diz assim, tem pessoas que dizem assim, mas o máximo que eu quero é ter comida para os meus filhos, é ter uma casa decente. Então nós não estamos falando assim, de cruzeiros, nós não estamos falando de viagens internacionais, nós estamos falando de comida na mesa. Nós estamos falando daquilo, né, que em serviço social a gente opera muito com isso, com a ideia de mínimo vital. Né? De mínimo vital. Ninguém quer exatamente coisa cruzeiros, né? Mas o que é o mínimo vital que não viole, né, a dignidade da pessoa humana? Né? Um direito humano, enfim, estruturante dos demais. É disso que nós estamos falando, né? Então, pensar isso, pensar um esforço para isso, e aí volto a dizer, porque trabalho, enfim, né, como educadora, enfim, e trabalho com a formação de professores e professoras, né? Então, nesse sentido, é a minha crença que, de fato, uma educação efetivamente emancipatória, efetivamente comprometida com a transformação, com a equidade, pode contribuir para fazer a diferença. Então acredito piamente nisso, né? Ai, prof, muito obrigada! Imagina, Débora, eu que agradeço, né? A oportunidade, o convite, enfim, né? E estou à disposição, junto com o NEABI, junto com o Centro de Educação, a Universidade Federal de Santa Maria, né? O meu local de trabalho, enfim, com essas reflexões. Muito obrigada, muito obrigada. Imagina, Débora. Um privilégio. Você que está nos acompanhando, compartilhe esse vídeo riquíssimo para que outras pessoas conheçam esse conteúdo maravilhoso, conheçam a Prof. Léo e tudo que ela tem a nos dizer, a nos ensinar e principalmente, Prof., a nos inspirar. Se antes eu já estava motivada, agora estou muito mais. Vamos lá! Muito obrigada. Prof., viva Ubuntu! Viva! Viva Ubuntu! Apoio cultural, clínica Algo Mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento.